Obrigada, Carmen y Miriam. Y voy a cambiar de idioma. Para mí es un desafío porque no hablo portugués. Entonces, y no hablo tan bien español tampoco. Hablo francés y inglés, pero voy a tratar de hablar en español y mi colega va a ayudarme cuando no llego a decir lo que quiero decir, ¿vale? Entonces, ¿puedo preguntar algo? Sí, claro. Más alto, aquí. ¿Está bien? ¿Funciona? Ok, bien. Para usted, para ti, ¿cómo hacemos? Para ti, muy bien. ¿Qué lío hay entre la cidade e la nação? Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite. Acho que é a primeira vez que eu participo num dueto. Várias pessoas já me perguntaram sobre a epistemologia dos duetos. E eu disse que é muito complicado, que a gente não vai poder explicar hoje. Tanto a professora Mônica como eu somos especialistas no assunto, mas a gente não vai explicar o que é. E é um prazer estar com a Mônica aqui, que eu conheci agora aqui nesse encontro, a gente já conversou. E eu acho que essa primeira pergunta que tu está me colocando é uma pergunta importante, porque realmente o dueto era para ser sobre o futuro da cidade e agora é o futuro da nação também. Eu estava pensando sobre isso e eu me lembrei assim que tem um pensador que escreveu 2 ensaios clássicos sobre o assunto, que é o Weber. O Weber tem um ensaio clássico chamado A Cidade e ele tem um ensaio pequeno chamado A Nação. E quando ele fala da cidade, ele está pensando na cidade ocidental. E ele liga a cidade ao capitalismo e ele diz que só no Ocidente tem cidades como ele definiu. E por isso, segundo ele, no Oriente não haveria capitalismo como o capitalismo europeu. Então, cidade para ele é um lugar que precisa ter várias condições. Eu me lembro bem, ele precisa ter um mercado próprio, ele precisa ter uma administração própria, que era basicamente a cidade comprando uma carta do rei e sendo independente, e precisa ter leis próprias que regem. Daí o adágio alemão que o ar da cidade liberta, ou seja, em várias cidades, quem fugia do campo e viesse para a cidade e ficasse um ano e um dia, passava a ser um homem livre. E ele basicamente vai dizer que a cidade é o lugar fundamental para que haja o desenvolvimento do capitalismo, no caso era um capitalismo muito mais financeiro ainda no começo, e que a cidade vai ser independente, mas a cidade vai acabar criando a burguesia que vai criar a nação. E uma vez que a nação se constitui, ela acaba englobando a cidade. Bom, o que ele diz no outro ensaio dele sobre a nação? Ele diz várias coisas, mas ele dá uma definição que é das definições mais curtas que existe sobre nação. E ele diz que a nação é uma comunidade de sentimentos, e aí ele continua, que tende naturalmente a produzir um Estado próprio. Então, o que ele está dizendo? É uma comunidade, mas mais do que uma comunidade de pessoas, óbvio que há pessoas, são pessoas que têm sentimentos. A gente pode discutir como é que se formam esses sentimentos. Eu acho que o Canadá, que é um dos teus campos de estudo, é um exemplo muito bom para isso. E que tende sempre a querer ter um Estado próprio. A gente pode depois entrar em detalhes, mas essa é uma situação que a gente está vendo hoje em dia, na Catalunha, na Escócia, o próprio exemplo do Canadá. Aliás, eu acho que seria interessante tu falar um pouco sobre o Canadá, que é muito significativo nesse sentido. Sí, voy a hablar, creo, más concretamente de una ciudad, de Montreal, donde yo nací, es la ciudad que conozco lo mejor, algo que vivo ahora en Toronto. Hay un lío con el concepto de la imaginación, porque para mí, si bien entendido, y no sé si bien entendido lo que has dicho, hay una contradicción. Para el Canadá francófono, hay un nacionalismo romántico clásico, es decir, que en una relación entre lo rural y lo urbano,
que es muy conflictivo. Es que de un lado eso estaba en el trabajo de Raymond Williams sobre The Country and the City. De un lado, la nación es algo de natural, entonces es en la natura, en la tierra, en el agua y todo y el aire. Y entonces hay lo que nosotros llamamos en Canadá francófono l'évasion tradicional. No sé cómo decirlo en portugués. Sí, entonces el Canadá francófono no es en la ciudad, es en la natura, es en la campaña. Pero misma vez, la ciudad es el modernismo, es la sofisticación, es la civilización, y lo rural es un poco arriéré, un poco atrás, un poco lento, un poco del pasado. Y la ciudad es moderno y rápido, pero también contaminado. Y entonces, por ejemplo, en el Canadá francófono, históricamente, y hoy mismo, la gente dice que si te vas de una invasión tradicional a la ciudad, vas a asimilarte, vas a llegar a ser anglófono. Y eso es como una malaltia, es decir, que es como una fiebre, o algo que la expresión en francés es l'anglais ça s'attrape, es decir, que como... Sí, sí. Entonces, lo que se pasa ahora es una obsesión con Montreal como de un lado el metrópolis del Canadá francófono, pero también el futuro desastre a la misma vez. Y entonces tenemos estudios de caso de lingüistas, de antropólogos, de sociólogos, de gente en ciencia política sobre Montreal, qué pasa a Montreal, para ver si la nación tiene un futuro o no. Y no sé si hay un discurso, una contradicción de esse tipo, por exemplo, em Brasil. Essa é uma questão que eu acho fascinante. Assim. Primeiro porque a literatura sobre cidade, escrita por pensadores, ela tem exatamente isso que tu falasse. Ela, por um lado, a cidade é a expulsão do paraíso, então haveria um bom campo, um bom meio rural, em que todos estão integrados, que os contatos são mais sólidos, etc. E, por alguma razão, as pessoas têm que sair, vão para a cidade, e a cidade é a queda, é a perdição, é o anonimato, é o isolamento, é a delinquência, é a prostituição. Enfim, a Escola de Chicago fez a lista toda. Então, essa é uma vertente. A outra vertente é uma vertente que vai no outro sentido, que o campo é o atraso, é o imobilismo, é os camponeses explorados, é uma produtividade baixa e que a cidade é muito mais democrática, ela permite a ascensão social, ela socializa a informação. A esquerda, pega o Engels, ele diz que a cidade é fundamental para o desenvolvimento de uma consciência revolucionária que no campo nunca podia acontecer, porque mesmo que houvesse rebeliões camponesas, eles se dispersavam. Então, ela atribui tudo isso. Isso varia historicamente. Se a gente pega, por exemplo, a Argentina, a figura do gaúcho oscila entre, por um lado, ser tudo que tem de atrasado, e o bom é o imigrante, que vem de fora, que traz a Europa, para um segundo momento em que o imigrante é um materialista, que só está interessado em dinheiro, a cidade é uma perdição, e se começa a idealizar o gaúcho do passado. Então, isso existe com muita frequência. No Brasil, isso também é uma oscilação. O Brasil era mais rural até a década de 60. Recém na década de 60, que a maior parte da população passou a ser urbana. Hoje em dia, mais de 80%, 85%. Então, o Brasil já é urbano. Essa questão já é dada. A questão é um pouco como que a gente convive com nossas cidades. O problema de trânsito, de pobreza, as próprias manifestações que ocorreram com tanta intensidade em junho mostra que há demandas, que há uma série de coisas disso.
E junto vem a questão da nação, porque se a gente for pensar a nação no modelo clássico ocidental, a burguesia está atuando na cidade e está desenvolvendo ideias nesse contexto e está desenvolvendo uma ideia também de modernidade. Então, a cidade e a nação têm em conjunto a modernidade, mas elas têm uma outra coisa que eu acho que aparece no Brasil, eu tenho certeza que com Quebec e em outros lugares, que assim, no primeiro momento que a nação surge, ela é muito exigente, ela exige coisas. Ela exige que tu deixe de ser camponês e vire francês. Ou ela exige, no caso do Brasil, que tu deixe de ser nordestino, gaúcho, etc., e tu passe a ser brasileiro. Isso é chamado no Brasil de campanha de nacionalização, isso é chamado de brasilidade. E mais, o Getúlio fez um grande ritual. Getúlio Vargas foi o presidente, primeiro como ditador, depois eleito do Brasil, e ele, em 1937, ele proclama o Estado Novo, que era uma ditadura, e ele faz um ritual no Rio de Janeiro, em que ele manda queimar todas as bandeiras estaduais, manda hastear uma enorme bandeira do Brasil, e pede para o ministro da Justiça fazer um discurso, que é um discurso muito interessante. O ministro não fala para o povo e não fala para as autoridades, ele fala para a bandeira do Brasil. E diz: bandeira do Brasil, agora tu és única, não existem outras, o povo brasileiro está fazendo um pacto de fidelidade. Então, é um ritual de integração nacional que vem junto com um decreto que proíbe todas as bandeiras estaduais, todos os hinos nacionais, proíbe que se fale em espaço público qualquer língua que não seja português, o que significou que os descendentes de alemães, italianos e japoneses não podiam mais ter ensino, cultos religiosos, livros, nem lápides em suas línguas. Bom, e impõe esse modelo. Nós, no Brasil, somos fruto disso, isso já é mais do que natural. Agora, eu acho que no Brasil e outros países estão vivendo uma outra situação que se deu no Brasil com a abertura, que é um pouco dizer: não, brasileiro todos nós somos, mas faz diferença ser mulher ou ser homem, ser brasileira. Faz diferença ser gay no Brasil. Faz diferença ser pentecostal. Então, as pessoas, de alguma maneira, não vou dizer que eles têm um modelo ifenado dos Estados Unidos, que as pessoas são African American, Asian American, mas elas passam também a dizer: olha, só ser brasileiro não me basta. Eu sou brasileiro, mas eu quero que reconheçam outras especificidades, que podem ser regionais, é o caso do regionalismo nordestino ou gaúcho, que podem ser religiosas, que certamente são de gêneros, de idade, de uma série de coisas que mostram que a construção da nacionalidade ficou muito mais complexa. Sí, creo tal vez, no sé si tengo razón o si estás de acuerdo conmigo, pero en el caso de minorías, de estados minorías, como Quebec, Cataluña, Escocia y otros, hay una presión más. Es que utiliza el vernacular para contestar el centro. Y el centro es, en el caso de Quebec precisamente, no es solamente el Canadá anglófono, pero también París. Y entonces, de una manera, esta manera de hablar es entendido como algo otra vez natural y en el cuerpo de la gente. Entonces, si estás inmigrante o anglófono o no sé qué, no puedes estar lo que Bourdieu llamó un locutor legítimo, un hablante legítimo de esta variedad del idioma. El estándar, sí, pero el vernacular, no. Pero al mismo tiempo, para pasar a la modernidad, necesita exactamente esta manera de hacer, es decir, que puede ser de Tunisia o de Francia o de los Estados Unidos o no sé qué, y si hablas francés, vale, porque la lengua es algo que se aprende, entonces es democrática. Pero lo que pasa en la vida, la vida cotidiana de todos los días es que si abras la boca, la gente va a decir: ¿por qué hablas así? Si estoy, por ejemplo, China.
esos sonidos no pueden salir de mi boca. En mi caso, porque no tengo un apellido normal, quebequense, una vez que la gente sabe cómo me llamo, ¿qué es eso? Es tu marido que se llama así. No, no, estaba mi padre. ¿De dónde vienes? ¿En qué escuela has ido? Entonces, la categoría que es más importante, dicen que es solamente una cosa de lengua, pero es muy claro que hay una categoría decimos, de nacionalismo étnico que se transforme en algo de muy importante, una policía de la frontera nacional, si puedo decirlo así, en la interacción cotidiana, en la calle, en las bodegas de la ciudad, que es el espaço de encontro. Eu acho isso fascinante porque eu morei anos na Inglaterra, que é um país que, digamos assim, comparado com o Brasil, tem menos diversidade, menos diferenças de renda, mas em que no momento que uma pessoa abre a boca, tu pode facilmente saber de que região é, se é da Escócia, se é da Irlanda, e também de que classe social que a pessoa é. Então, não é a aparência física, é o sotaque, né, que marca muito. Eu acho que no Brasil é mais complicado. Por que é mais complicado? Porque, em boa parte, o Brasil foi feito por imigrantes. Até os índios chegaram aqui, não eram autóctones. Bom, então, tu pode, claro, olhar um sobrenome e dizer um sobrenome luso. Bom, mas luso chegou quando? Pode ter chegado em 1500, 1700, pode ter sido um camponês que veio no começo do século passado, não diz muito. E tem um monte de nomes alemães, italianos, ucranianos, judeus, dá para localizar com relativa facilidade. O que é mais complicado no Brasil é talvez essa coisa forte que existe a partir de 30, de que nós somos um povo absolutamente misturado, do ponto de vista de cor, de tudo, e que essas coisas não são importantes. Então, na medida que a gente criou a ideia de um Brasil mestiço, a partir de 1930, é quase como se nós disséssemos, nós não temos uma questão étnica, e afinal nós somos uma democracia racial. Então, essa questão que está começando a aparecer mais dramaticamente hoje em dia, com a questão das cotas, de ações afirmativas, coloca em questão o tipo de nação que a gente se acostumou a acreditar, que começa sempre com a fábula das 3 raças, que o Brasil foram criadas por 3 raças diferentes e que vivem todas harmonicamente, e hoje em dia, por causa de movimentos sociais, aparece como não sendo exatamente o que está acontecendo. E o Brasil também tem uma outra coisa que é muito peculiar, que as pessoas podem falar português sendo filho de imigrantes, mas que, assim, quando uma pessoa... É muito fácil reconhecer a posição social de uma pessoa no Brasil pela roupa, pela pele, pelos dentes e, principalmente, pela postura física e pela maneira da pessoa conseguir se expressar. Isso é mais claramente visível num hospital, num pronto-socorro, em que as pessoas estão desesperadas e fazem qualquer coisa. As pessoas que têm mais capital cultural já começam dizendo que precisa tomar uma providência, isso é urgente, eu sou professor universitário, eu sou filho de deputado, etc., de alguma maneira vão querer. E os que são mais pobres não sabem fazer valer sua cidadania, ficam esperando de uma maneira quase que encurvada, etc., e meio que a gente naturaliza isso. Isso se dá também em qualquer repartição pública que a gente sabe que ou não tem fila, ou a fila é variável, isso é meio que naturalizado, a classe média meio que naturaliza isso. Então, no fundo, no Brasil, a questão da nação também passa pela cidadania. E a questão da cidadania, no Brasil, passa fundamentalmente pela educação, né, e por uma educação pública melhor, porque é aí que as pessoas vão aprender a conseguir, 1, a ter mais autoconfiança, 2, a falar melhor, e 3, a entender o mundo da burocracia, saber preencher um formulário, de saber lutar por seus interesses, que é uma coisa muito complicada no Brasil, né? Porque quem não passou por um certo tipo de escolaridade não domina esses códigos e, de alguma maneira, está fora de um dos elementos fundamentais da nação, que é a cidadania, que no Brasil tende, hoje em dia,
a ser substituído pelo consumo. Todos os autores que trataram da nação e da cidadania não colocavam o consumo como uma categoria. No Brasil, o consumir passou a ser algo que forma a cidadania. Consumo, logo existo. E a gente está vendo que essa pequena distribuição de renda que houve fez com que várias pessoas começassem a consumir coisas que para a classe média são mais do que natural. E que agora o Brasil diz que virou um país de classe média, altamente discutível. Mas ele aponta, assim, para a participação em bens e ele deixa em suspenso a questão da cidadania, que passa pelo domínio de códigos linguísticos mínimos, que provavelmente no Canadá não é um problema tão sério, mas no Brasil é um problema seríssimo. Quer dizer, se tu falar com alguém por telefone, tu facilmente sabe qual é o domínio linguístico que essa pessoa tem e onde é que ela se situa na estrutura social. Não é difícil de perceber. Pero eso creo que funciona de una manera u otra, tal vez específicamente, pero es así todo el tiempo. Sí. Y la manera que hacemos la selección social legítimamente es de esta manera. Pero quería hablar un poco de un otro tema, si tenemos muy rápido, es que también lo que me parece interesante es que pensamos todo el tiempo la ciudad y la nación como lugares. Es decir, que son lugares en que la gente se investe. Sí. Y es un proyecto de construcción, pero en realidad hay movilidad todo el tiempo. Ahora, en mi campo, la gente dice, por ejemplo, en sociolingüística en Europa, que eso es nuevo, que hablan, por ejemplo, en Europa de superdiversidad de las ciudades, que esto es algo históricamente que no hemos visto en el pasado. Yo no soy de acuerdo. Yo creo que de la movilidad es algo de característico de todas las ciudades. Las ciudades existen por eso. Y el problema es de fijar la ciudad y fijar la nación. Este es un trabajo que necesita hacer. Y entonces ahora vemos la cosa otramente, es decir, que la movilidad nos interesa y empezamos a ver, a estudiar y entender esta movilidad, pero históricamente no creo que es algo de nuevo. Y entonces no sé si es esta pregunta de la necesidad de fijar la nación y la ciudad al mismo tiempo es algo que vivéis aqui. Eu acho que essa é uma questão interessante, porque realmente, muitas vezes, há uma tendência a reificar a nação, a reificar a cidade, e não se dá conta que são coisas que estão constantemente em processo. Eu acho que tem uma outra questão que eu queria tocar, que eu tenho certeza que também tem contribuições importantes para dar, que é um pouco algo que surgiu com a globalização. Com a globalização surgiu a ideia do McLuhan, uma aldeia global, que tudo está globalizado e que a nação não tem mais importância. E que a ideia de fronteira não tem mais importância. Muitas vezes isso é feito por intelectuais que vêm da elite do sul global e que eram filhos de diplomatas ou políticos e que estudaram na Europa e nos Estados Unidos e que estão absolutamente à vontade nos dois mundos. A gente sabe que um mexicano cruzando a fronteira do México com os Estados Unidos não está nessa situação, que os que estão indo da África para a Ásia e afundando não estão nessa situação. E a gente sabe que até nós, como classe média, dependendo do país que a gente vai entrar, o immigration officer pode dizer, tu tem visto, mas tu não vai entrar porque acho que tu quer ficar nesse país. Então, a gente sabe que a nação ela é forte, ela continua exigindo coisas, ela exige o serviço militar, no Brasil ela te obriga a votar, a pagar impostos, uma série de coisas que existem. Claro que ela perde uma série de papéis que ela tem. Hoje em dia, por exemplo, no Brasil, sempre houve uma discussão enorme do que era do capital estrangeiro e a remessa de lucro. A ideia da remessa de lucro era quase que alguém indo com um saco de dinheiro e saindo.
O que é remessa de lucro hoje em dia? Existem tantos processos contábeis que as multinacionais têm, que é muito difícil de ver isso. O que é uma empresa de capital estrangeiro no Brasil? O capital é extremamente fluido. Ora, isso não quer dizer que a nação não tem poder. Ela pode estabelecer impostos mais altos ou mais baixos para atrair, ela pode ter uma legislação trabalhista, ela tem um certo poder que ela pode jogar. Então, ela não desapareceu. E, para voltar para o Weber, o sentimento de pertencer à comunidade também não desapareceu. Quer dizer, todos os exemplos que você está dando do Quebec, o que a gente está vendo agora na Catalunha e na Escócia, são regiões, ou regiões-nações, regiões que querem ser nação, que formam uma comunidade de sentimento forte e que querem criar um Estado próprio. E é mais complicado se a gente olhar para a Grã-Bretanha. Teoricamente, haveria a possibilidade de que a Grã-Bretanha, que foi o maior império do mundo, que dominou 1/5 da população do mundo, virar uma ilha do qual vai perder um pedaço e que pode depois se filiar à União Europeia, que também é um conceito complicadíssimo. Né? Que, tipo, o que exatamente é a União Europeia? É uma transnação? É uma federação? É uma discussão que não termina nunca. Né? Então, de novo, isso aparece com muita força. Eu queria assim, dar um pequeno exemplo, que é um pouco anedótico, mas que é interessante. Há uns anos atrás, os burocratas de Bruxelas fizeram uma recomendação para as televisões europeias que eles deveriam fazer programas que frisassem a Europa, frisassem a europeidade. E todos disseram, como é que a gente faz isso? Fazer um programa sobre a França é fácil, baguete, l'amour, uma série de coisas. Mas como é que tu frisa a europeidade? Claro que a Rede Globo não teria nenhuma dificuldade, ela faria um triângulo amoroso, com viagens, com paisagem, mas a Rede Globo não está na Europa. Então, assim, o sentimento de pertencer à Europa não tem a força de comunidade que sempre teve o sentimento de pertencer a um país ou uma região. E é bom lembrar, no caso da Europa, que as 2 guerras mundiais foram feitas lá e que as pessoas iam lutar pelo seu país, não só quando eram convocados, mas, às vezes, antes de ser convocados. Né? Aí entra, de novo, assim, a gente volta para o Durkheim. Né? Que sentimento é esse, que é quase mais forte que o sentimento religioso, que alguns autores, o Bella, chama de religião secular, né? Em que as pessoas colocam um sentimento que tem a força religiosa numa coisa chamada a nação. Né? O próprio Durkheim, acho que cita um exemplo, ele diz que a família de um porta-estandarte que carrega a bandeira, que morre na guerra, os familiares não acham que ele morreu carregando um pedaço de pano. Eles acham que ele morreu defendendo a pátria, porque aquele pedaço de pano é um pedaço sagrado. Né? Então, esse sentimento ainda é forte. Ele é forte, bom, em época de Copa do Mundo, hiper forte. Né? Então, eu acho que a gente tem que lidar um pouco com essa questão desses sentimentos coletivos que estão na raiz do que a gente chama de nação. A globalização pode ter modificado muito o mundo, mas ele não modificou fronteiras, ou não eliminou fronteiras, e, principalmente, não eliminou os sentimentos fortes que existem. Né? Então, no Brasil, tem uma série de leis sobre o que tu tem que fazer com a bandeira, etc. Eu nunca, na minha vida no Brasil, assisti alguém se recusar a ficar de pé quando toca o hino nacional. Não tem ninguém que obriga. Eu nunca assisti na minha vida. Então, que sentimento é esse que as pessoas naturalmente levantam quando tocam o hino nacional? Podem ser contra o governo, podem ser black blocs, mas continuam levantando. É um sentimento muito forte, né? Sí, pero no creo que los sentimientos son naturales. No, claro que no, claro que no. Es decir, que entonces la pregunta es cómo el Estado-Nación hay la posibilidad, Tem a possibilidade. de creer, de naturalizar este sentimiento, que son los sentimientos de pertenecer, que son alternativas. Lo que se pasa, por ejemplo, en Canadá francófono, es que para resistir al nacionalismo franco-canadiense
hay, por ejemplo, un sentimiento muy, muy fuerte de pertenecer a la ciudad de Montreal. Sí. Y la ciudad de Montreal es algo otro que la nación. Entonces es una construcción de un espacio alternativo. Hay también un movimiento que llamo yo un movimiento postnacional en algunas partes, por ejemplo en el este del país de Canadá, que estaba históricamente un problema porque el problema del territorio no estaba muy evidente, estaba muy difícil decir el territorio podría ser este, al contrario de Quebec. Y también se llaman ya Acadie, les Acadiens, y es una diáspora. En Luisiana, en los Estados Unidos del Norte, al través de Canadá, en Europa. Y ahora esta diáspora es con la globalización algo de muy importante. Sirve a construir un mundo alternativo, una otra manera de ser con la misma categoría, pero una otra manera de performar o de vivir o de tener una subjetividad de pertenecer a esta categoría. Entonces yo creo que lo que veo yo en mi trabajo de campo es otras maneras de pertenecer que son alternativas a lo que estaba la categoria dominante del Estado-nación. Eu tô de acordo que está funcionando. Eu estou de acordo que, obviamente, a maneira de pertencer ao Estado-nação se torna cada vez mais complexa, e eu acho que todos os exemplos que estão dando estão nesse sentido. E eu estou principalmente de acordo com o que tu começaste a falar agora, que esse não é um sentimento natural, ele é um sentimento construído. No caso do Brasil, o Estado que estava se formando usou uma série de mecanismos. Ele usou a escola, mas ele usou muito a música e as manifestações populares. Então, assim, no Brasil se criou uma coisa chamada canto orfiônico, que era obrigatório em todas as escolas e que foi supervisionado pelo maestro e compositor Villa-Lobos. Ele fez um programa de música sobre o Brasil que eram obrigatórios em todas as escolas públicas. A primeira mulher que eu me apaixonei foi minha professora de canto orfiônico. Eu tinha 5 anos de idade. Ela era bonita. ¿Es esto un dueto? Hã? ¿Es esto un dueto? Essa é uma confissão. E se vocês quiserem ouvir uma parte pior ainda, eu realmente me apaixonei por ela e resolvi que eu tinha que dar um presente para ela. E o presente que eu resolvi dar era uma saboneteira que meu pai usava para jogar tênis. Então, vocês podem ver as intenções que eu tinha com essa mulher. E meu pai que usava essa saboneteira, vocês não vão me citar em público, e meu pai que usava essa saboneteira disse não, que ele precisava para jogar tênis. Mas eu disse para ele que eu estava muito apaixonado, e ele foi compreensivo e disse, nesse caso, tu pode dar para ela. Eu dei, ela aceitou, e depois de um tempo eu me desapaixonei e pedi de volta a saboneteira. E ela entregou a saboneteira, o que prova que homem nenhum presta. Eu estou inteiramente de acordo com isso. Mas voltando, assim, a última coisa que eu queria falar. O Estado usou o canto orfiônico, o Estado pegou o carnaval, que era uma coisa que era reprimido, e transformou em algo oficial, dando prêmios. O Estado obrigou o Brasil a todas as escolas de samba a ter algo que chama samba enredo. Até hoje isso existe no Rio de Janeiro e em outros lugares. É um samba que fala algo sobre a história do Brasil. Ele pode ser completamente errado, mas ele tem que falar sobre a história do Brasil. O Estado pegou o samba, que também era um gênero musical que era restrito à favela, e ele começou, de alguma maneira, a tornar ele um símbolo nacional. Então, a música é uma das maneiras mais fortes que existe de transmitir o sentimento de pertencer à nação. Entonces creo que es la fin, ¿no? Entonces podemos discutir algo más. Sí, gracias.
Bom, na verdade, aproveitar que tem uma canadense aqui, uma quebecois, e perguntar sobre a lei da língua, a lei da língua francesa, a lei 101, salvo engano, do Canadá, que obriga as escolas a ensinarem o francês e não o inglês. Aide-moi. Ah, la loi 101. Bueno, sí. Ok. Eso es que en el pasado el nacionalismo francófono pasaba por una reproducción de una francofonía católica. Entonces, estaba una manera de reproducir algo de muy uniforme. Y con la modernización, lo que llamamos la revolución tranquila, había un cambiamiento muy rápido y lo que llamamos la revanche des berceaux, como se dice. A revanche do berço, é isso? Sí. Es que la manera de resistir contra los anglófonos estaba de hacer muchos hijos. En los años 60 estaba al reverso. Entonces la inmigración devenía algo de muy importante y la ley entonces decía que estaba importante para que los chicos de inmigrantes vayan a la escuela francófona y no a la escuela anglófona. Y hacen de la escuela un espacio muy importante de socialización a la ciudadanía, pero de un tipo muy específico. Y es muy cargado, se puede decir, cargado exactamente el problema de es posible ser quebequense por una socialización ulterior o debe ser una reproducción biológica. Y somos 40, 50 años después, todavía, ainda, en exactamente este problema que no se resuelve en Quebec, pero que se resuelve mucho más fácilmente en las otras provincias, en los otros espacios francófonos de Canadá. Queria dar o crédito aos nossos tradutores de Libras, o Carlos, a Fabiola e a Adriana. Só uma curiosidade, a gente está falando de cidade, de nação, parece-me que também existe uma noção de continente. Os Estados Unidos se dizem a América. Haveria alguma coisa para falar sobre isso também? Bueno, nosotros canadienses decimos todo el tiempo, momentito, por favor, no es tan sencillo. Creo que es una contestación de alguien que conozco bien, creo que los Estados Unidos, es que los Estados Unidos son al mismo tiempo una federación y una nación. El Canadá trata de vez en cuando de hacer algo de nacional, pero no es muy serio. Pero los Estados Unidos tienen una inversión en algo que es descentralizado y algo descentralizado a la misma vez. Entonces creo que para ellos es importante ser a la misma vez los Estados Unidos y algo más. Bueno, América históricamente es esto. Tal vez también tiene una relación con el momento de Manifest Destiny, es decir, el destino de los Estados Unidos de hacer la civilización en las Américas y en el mundo. Entonces supongo que hay algo, su fondo de este lado. Pero creo que es exactamente esta tensión en
la imaginación de lo que debe ser los Estados Unidos de América. Temos tempo ainda para mais uma pergunta ou duas, no máximo. E depois... Não? Tá bom. O povo já, segundo dia, já é mais complicado, né? Mas amanhã nós teremos um dueto, enquanto vocês pensam na última pergunta. O dueto vai ser com a nossa querida secretária da Ampox, a Bibia, e com o Nico Besnier. E o dueto vai se chamar Gênero e Sexualidade na Globalização, se eles não mudarem o título na hora, né? Então... Última pergunta, então. Pode ver. Não simplesmente citar o que para mim parece um dado curioso, quando na mesa foi citada a relação, a comparação, por exemplo, com a história de Catalunha, e que para mim existe, por exemplo, um sentimento contrário. Eu falo um pouco de sentimento, dessa ideia de pertencer à nação ou não, e pela experiência que eu tive, no caso, são experiências um pouco contrárias, no sentido que, por exemplo, no Brasil, né, dessa construção, dessa identidade de sou brasileiro com muito orgulho, com muito amor, e você não vê um separatismo a partir dos estados, no sentido de não querer ser e pertencer ao Brasil. E quando existe, na verdade, uma ideia, claro, que se vê nas redes sociais, a partir de grupos, claro, específicos, e que quando... trabalho nessa ideia dessa separação, como, por exemplo, a partir de todos os estereótipos que o Nordeste possui, veio construído de, tipo, tirar o Nordeste do mapa do Brasil e, tipo, não é que eu não queira pertencer, mas é como se esses não mereceriam pertencer. E no caso que o contrário que, por exemplo, acontece na Catalunha, por exemplo, que lá já é o contrário, ou seja, eu, pelo menos pelos amigos que eu tenho, pela experiência que eu tenho, jamais... alguém da Catalunha gritaria, eu sou espanhol com muito orgulho, porque, na verdade, eles não se sentem. Eles não, muitas vezes, pelo menos os que eu conheço, não assumem o Estado espanhol. E, por exemplo, quando se falou até em seleção, eles muitas vezes nem torcem pela seleção espanhola. Somente a nível de comentário. Questão. Eu acho que tem razão, mas são realidades muito diferentes. Quer dizer, são... países que se deram de forma muito diferente. Quer dizer, o Brasil foi colônia, depois virou império, depois virou república, e durante a república ele fez um processo de brasilidade. Ora, sempre houve uma preocupação no Brasil com a possibilidade de acontecer o que aconteceu com a América Espanhola. Primeiro que durante a primeira metade do século passado nós tivemos uma série de revoltas separatistas, Revolução Farroupilha, Praieira, etc. Segundo, durante toda a República Velha, havia uma preocupação constante sobre isso. Monteiro Lobato escreveu sobre isso, várias pessoas escreveram sobre isso. E, de alguma maneira, foi a partir do Getúlio que se construiu essa ideia de unidade. Até então não havia partidos nacionais, havia impostos de mercadorias que iam de um lugar para outro, havia uma série de coisas que não indicavam uma integração maior. Hoje em dia, não existe ninguém seriamente pensando em separar uma parte do Brasil. O último que falou disso foi o Ayrton Marx, que eu estudei, que queria separar o Rio Grande do Sul, mas ele era apelidado da República dos Birutas, né? Bom, em parte por duas razões. Um, que é um sentimento forte de pertencer ao Brasil. Segundo, porque a economia dessas regiões está muito integrada. Quer dizer, a economia do Nordeste está integrada com a economia brasileira. As empresas do resto do Brasil estão lá e vice-versa. Então, ninguém está pensando que vai ganhar em termos econômicos com algum tipo de separação. Ora, eu acho que a realidade que nós estamos falando, tanto a Catalunha, da Escócia e do Quebec, são realidades históricas muito diferentes. Então, cada caso é um caso, o que mostra, de novo, que a nação, sim, é um conceito importante, extremamente complexo,
E como a Mônica falou, ele não é um conceito estático, parado no tempo e no espaço. Ele está constantemente mudando. Em nenhum momento eu disse que a globalização não influencia as nações. Claro que ela influencia. Eu disse apenas que ela não termina com as nações, eu diria até que ela é feita em cima das nações. Mas a gente tem que se dar conta de especificidades que têm um enorme grau de variação de um lugar para outro.